Oiê! Deixa eu te mostrar como que eu faço esse modelo de convite, que é super fácil de ser feito, super barato e fica super bonito também. Vamos começar montando o convite em si. Eu faço ele usando um programa chamado Illustrator, mas pelo Canva é super fácil. Vocês já viram que eu gosto muito da palavra super, né? Então vamos lá no Canva. Lá no Canva você vai abrir um projeto no tamanho A4 em horizontal. Esse projeto ele vai ficar com 29,7 centímetros por 21 centímetros. Eu gosto de trabalhar em centímetros porque eu acho que fica mais fácil. E aí você vai criar ele em horizontal. Que a gente vai trabalhar dessa forma, fica mais fácil, vocês vão entender o porquê. Com o arquivo aberto, você encontra o meio e faz uma marcação ali, coloca um quadradinho só para marcar o meio. E um dos lados, você vai começar a montar o seu convite. Monta ali, coloca os nomes, o endereço, a data, uma frase bonita, coloca os ornamentos que você gosta. Monta o seu convite só de um lado. Terminou? Seleciona tudo, agrupa, copia e cola e coloca do lado. E assim você vai preencher essa folha A4. Feito isso, já pode apagar aquele quadradinho lá do meio que a gente fez só para se orientar. E aí você vai salvar esse arquivo em formato PDF. Salva ele e aí você já pode fazer impressão do tamanho A4. O tamanho A4 é esse papel do tamanho comum que a gente encontra em papelaria, sabe? E aí o que eu acho interessante, faz a impressão em um papel com uma gramatura maior. No caso, eu fiz com papel offset, que é bem parecido com o sulfite, mas esse, ele tem 180 gramas, então ele é um papel mais grossinho. E esse papel transparente, né, o papel vegetal que eu estou utilizando nesse convite, ele também é um papel mais grossinho. Ele tem acho que 150, 180 gramas. Aí bora lá. Com o convite pronto, já impresso, vamos usar uma régua e um estilete. A régua é muito importante ela ser de metal, viu? Porque régua de plástico, conforme a gente vai passando o estilete, a gente vai estragando o material dela, né? Então, eu recorto as laterais por conta do desenho, né? Então, ficou uma borda na minha impressão. Se você fizer impressão sem borda, não vai precisar fazer esse recorte que eu tenho feito aí nas laterais. Mas como eu fiz a impressão com borda, pra ficar um acabamento bonito, eu retiro a bordinha que ficou ali. E como vocês podem ver, com uma folha A4 eu fiz 2 convites, um pouco menor que um tamanho A5. E agora é só pegar o papel vegetal e posicionar o convite no meio. Usa uma régua para acertar direitinho ali para ver a posição certa. E com a mesma régua a gente faz isso de pressionar o papel para ficar certinho esse vinco e conseguir fechar o convite. Vinca bem para ficar bem bonitinho, bem certinho. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma fita dupla face, de preferência a dupla face transparente, para não ficar aparecendo atrás, e eu colo um pedaço dela no meu convite, porque assim ele vai ficar fixo no papel vegetal. Então na hora que a pessoa for abrir o convite, essa luva que a gente fez com o papel vegetal, o convite não vai cair, então ele vai ficar ali fixo, presinho. E é só um pedacinho mesmo de fita, colou, ó, ficou perfeito o acabamento. E aí, se o convite ficar abrindo, porque dependendo da gramatura do papel, né, e do jeito que ele tava armazenado, pode ser que ele fique empenando. Então, pra não ficar essas partes assim levantadas, eu gosto de colocar um pedacinho de nada, também de fita dupla face, de preferência transparente para não aparecer, né? E só para fixar melhor e o convite ficar bem fechado. E agora eu vou mostrar para vocês as tags. As tags eu também fiz lá no Illustrator, mas também dá para fazer pelo Canva e seguindo a mesma coisa. Abre um arquivo no tamanho A4 e aí coloca lá as informações que você quer. Aqui no caso eu coloquei os nomes dos convidados, porque cada convite foi nomeado. E aí dá para fazer o recorte usando perfurador, mas eu não gosto muito do acabamento, então eu só mostrei aí no vídeo como que pode ser feito e acabei fazendo mesmo pela silhuete, porque ela corta direitinho. Se você não tiver máquina de corte, faz a tag no formato quadrado, porque assim é super tranquilo de cortar com a régua estilete ou com a tesoura também, fica um acabamento bem mais interessante, né, do que fazer redondo e ficar torto. E aí eu passei essa fita de cetim, peguei a tag, fiz um furinho e foi só passar em volta
a fita de cetim no convite e amarrar a tag. E o meu convite ficou assim, olha que lindo. E é isso, essa foi a dica desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, segue o canal, deixa aí nos comentários uma sugestão, uma ideia para um próximo vídeo. E é isso, beijos!